Hey everybody, welcome back. I'm Chris, from American English Online. Hoje a gente vai fazer mais um vídeo de listening. A gente vai usar alguns filmes para auxiliar nesse exercício. Vamos lá? Para vocês que não têm muita ideia de como treinar o listening, vocês podem assistir esse vídeo, que é como você pode criar uns exercícios de listening sozinho. Mas basicamente a gente quer ter um contexto, né? A gente quer se preparar de certa forma para ouvir alguma coisa. No nosso caso, a gente vai usar algumas cenas de filme, que é até um pouco mais fácil, porque a pessoa está lá atuando também. Então quando ela te mostra alguma coisa, faz alguma coisa, é mais fácil ainda de entender. Mas ter um contexto muitas vezes ajuda também. Primeiro, a gente vai assistir a cena sem legenda nenhuma. Você quer tentar o seu melhor, perceber algumas palavras-chave, as palavras de conteúdo, que a gente chama de content words. São essas palavras que trazem a maioria da informação que você precisa. Depois a gente vai assistir uma segunda vez com lacunas nas palavras de conteúdo, nas palavras-chave, por assim dizer. Você vai ter que diferenciar os sons e colocar as palavras nas lacunas. E depois a gente assiste a terceira vez com a legenda inteira em inglês para você ver e corrigir mais ou menos o que você ouviu. Bora pro primeiro clipe. Nessa cena a gente tem um personagem meio malandro e ele não quer esperar na fila, então ele está tentando furar a fila. Hello? What? She's in labor? Well, tell her to stop pushing. Look, I can't miss the birth of my first child. I only went up to get some coffee. Go ahead. Second part. I got a baby on the way. Congratulations. Conseguiram identificar algumas palavras-chave? Lembrando que content words sempre recebem mais ênfase, volume, são pronunciados mais claramente. E os function words são falados mais rápido, mais baixo, às vezes até muda o som, né? Então, muitas vezes você tem function words do lado de um content word e acaba parecendo uma palavra grandona. E parte do listening é identificar aquela palavra-chave no meio das function words. Por exemplo, nesse clipe, ele fala, she's in. She is in. She's in. She's in. Ou ele fala watelera. Watelera? O que é watelera? Well, tell her to. 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 Então, identificar essas palavras é o exercício de listening. Agora a gente vai ver de novo com as lacunas das palavras-chave. Hello? What? She's in labor? Well, tell her to stop pushing. Look, I can't miss the birth of my first child. I only went up to get some coffee. Go ahead. Second part. I got a baby on the way. Congratulations. E agora? Deu para pegar, diferenciar um pouco? Agora que a gente te deu os function words, às vezes você consegue identificar o content word que vai ali. Como a gente já disse, teve o she's in e a palavra que vem depois, ou watelera. Teve também Mr. Berthema. O que é Mr. Berthema? Ou went out to get some. Went out to get some. Nossa, olha o tamanho dessa palavra, mas não é uma palavra. A gente tem que distinguir esses sons. Agora vamos ver a última vez para você identificar todas as content words também. Hello? What? She's in labor? Well, tell her to stop pushing. Look, I can't miss the birth of my first child. I only went up to get some coffee. Go ahead. Second part. I got a baby on the way. Congratulations. Agora vamos para o segundo clipe. Você vai ver um comediante fazendo stand-up. Interessante perceber que quem lida com o público assim, eles tendem a pronunciar melhor as palavras. Porque a piada, né, a risada depende das pessoas entenderem o que eles estão falando. Então esse clipe às vezes vai ser um pouco mais fácil,
porque você vê uma distinção maior entre os function words e os content words. Agora, o contexto, ele está dando um conselho para um recém-casado, o marido recém-casado, sobre o relacionamento com a esposa dele. Be aware of things. You have to notice things. Like if she gets a haircut, you got to notice it before she tells you. Yes, you do. Every 3 days I say, nice haircut to my wife when she comes in. Every 3 days I cover myself. Pronto, essa serviu para você captar o máximo de palavras de conteúdo possíveis. Mas você também percebe algumas junções de palavras. Por exemplo, inhafta ou shigetsa. Shigetsa, she gets a, se torna shigetsa. Os artigos the e a, tudo vira o schwa, a. Então, essas palavras todas ficam espremidas. E também tem o famoso gotta. Be aware of things. You have to notice things. Like if she gets a haircut, you got to notice it before she tells you. Yes, you do. Every 3 days I say, nice haircut to my wife when she comes in. Every 3 days I cover myself. E aí, conseguiram preencher as lacunas com os content words? Ó, eu vou te dar uma ajudinha. Ele está contando uma piada e ele diz que você tem que estar sempre atento e se a sua esposa mudar o corte de cabelo, você precisa perceber antes dela te falar. Então, para se prevenir, ele já chega a cada 3 dias e elogia o cabelo dela. Aí, né, ele está se precavendo. Be aware of things. You have to notice things. Like if she gets a haircut, you got to notice it before she tells you. Yes, you do. Every 3 days I say, nice haircut to my wife when she comes in. Every 3 days I cover myself. O próximo, a gente vê a volta do nosso amigo malandro e o contexto desse clipe é que ele quer alguma coisa desse guru. E então, né, ele não tem simancol nenhum e ele está se enfiando no meio de uma sessão de yoga totalmente assim, vestido de terno, não faz sentido nenhum. Mas ele vai tentar ganhar esse cara na lábia. Oh. Sorry, I don't know what happened. I just got overcome with emotion, sir. My years and years of focused silence just finally delivered me to enlightenment? Enlightenment, yes, yes. Vocês conseguiram pegar algumas content words, né? Abstraíram aqueles function words. Então agora a gente vai ver com as lacunas de content words. Vamos ver se você consegue identificar essas palavras. Lembrando que essas partes às vezes ficam meio longas, né? Ele fala, I don't know what happened. Também falou, years and years of focused silence. Então, vamos tentar separar esses sons agora com as lacunas só no content. Oh. Sorry, I don't know what happened. I just got overcome with emotion, sir. My years and years of focused silence just finally delivered me to enlightenment? Enlightenment, yes. Em um segundinho a gente vai ver com a legenda completa. Mas já te adiantando, ele está dando uma desculpa dizendo que não sabe o que aconteceu e que talvez os anos de silêncio focado ajudaram ele a atingir o esclarecimento. Oh. Sorry, I don't know what happened. I just got overcome with emotion, sir. My years and years of focused silence just finally delivered me to enlightenment? Enlightenment, yes. Nessa última cena, eles estão tentando lembrar o nome de um vilão que é um dos personagens que teve contato com eles. No names. Wait a minute. Come to think of it. Okay. Listen, they took me up to the hills, and this house with stilts on it, right? And I had like a job interview with a guy, and his name was Hans. Então você ouviu o
O personagem do Joe Pesci, ele está tentando lembrar com quem que ele lidou. Mas ele tem um sotaque, primeiramente, e ele também tem alguns vícios de linguagem que podem dificultar um pouco, talvez. Por exemplo, ele fala, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Isso ele está falando bem, parece um sapo, né? Ueba, ueba. Ele fala, wait a minute, wait a minute. Ele também fala, wait a guy. Então, vamos tentar agora diferenciar esses sons que a gente vai ver com as lacunas no Content Words. Vamos ver se você consegue decifrar o que ele está falando. No names. Wait a minute, wait a minute, wait a minute. Come to think of it. Okay. Listen, they took me up to the hills, and this house with stilts on it, right? And I had like a job interview with a guy, and his name was Hans. Conseguiram preencher as lacunas? Então, nesse clipe ele está falando que não lidava com as pessoas por nome. Ele fala no começo. E depois ele fala, wait a minute, porque ele está começando a lembrar. Espera um pouquinho, espera um minuto. Aí ele lembra que teve um cara e levaram ele para um morro, numa casa que tinha uns pilares de madeira. E ele falou com esse cara e o nome do cara era... E aí você consegue definir um pouquinho melhor o que ele está falando, quais são essas palavras de conteúdo. No names. Wait a minute. Come to think of it. Okay. Listen, they took me up to the hills, and this house with stilts on it, right? And I had like a job interview with a guy, and his name was Hans. Desses 4 clipes, qual você achou mais difícil? Qual você achou mais fácil? Conseguiu identificar as palavras de conteúdo entre aquele mar de palavras de function? Bom, a gente gosta de fazer uns exercícios de listening específicos com clipes, né, curtos, porque assim você desenvolve melhor o seu ouvido. Assistir um filme inteiro é muito difícil, então é um jeito de você praticar, mas a gente chama de passive input. Você só ouvindo, sem um exercício focado em realmente estudar e diferenciar os sons. Bom, fiquem ligados, a gente vai continuar fazendo alguns exercícios de listening para você. Deixa um comentário aqui, né? Dá uma sugestão, dá um joinha no vídeo para ajudar a gente aqui e se inscreva no canal e fala para os amigos, ok? E como sempre, let's practice. Vai colocar na onde? Vamos pro primeiro. Eu não falei errado, mas foi esquisito. Umas palavras... Palavras de... Ele cumprimenta, não. Elogia. Compliment. Nossa, gringo burro. E cumprimenta, não. Elogia.